Boa noite, sejam muito bem-vindos a uma live muito especial em homenagem ao Dia das Mamães. Você que é mãe, você que vive talvez o maior drama de um ser humano, porque é o ser humano que mais ama e, como consequência, claro, é o ser humano que mais vive as dores, os medos, os problemas e as dificuldades. Então, essa live é em homenagem a vocês. Nessa live teremos aqui, nesse encontro, duas mamães, na verdade três mamães estarão presentes aqui comigo, onde elas compartilharão aí desafios muito parecidos do que talvez você está vivendo com seus filhos. E filhos, como minha mãe diz, né? Não importa se já ainda é criança, bebê, se é adolescente, se é adulto, só vai mudando os problemas com os filhos, né? Mas se você conhece mães que estão enfrentando problemas, por exemplo, com seus filhos, de não saber como educá-los emocionalmente, de não saber como dar limites, não saber como tirá-lo da droga, evitar que eles entrem nas drogas, como sair do digital, que é uma droga, você viver somente no mundo digital. Pega esse aviãozinho que está aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo onde está meu dedo, compartilha com essas mamães que estão aí, infelizmente, sofrendo absurdamente com todo esse processo. As duas mamães, duas ou três que participarão, já estão aqui. Quem está chegando, vai colocando da onde você está chegando, que mamãe é você, chamem outras mães. Vai ser um bate-papo, um encontro muito especial, de histórias reais, daquilo que mudou na vida delas como mães, como filhas, como seres humanos. Então compartilha com essa galera, chama essa galera para cá. E quem já está aqui, fala de onde você tá conectado agora, de que país, de que cidade, de que bairro. Você é daqui de São Paulo? Eu estou em São Paulo, no Anália Franco, aqui na sede da SBI. Aliás, quem estiver aqui perto, venha nos visitar. Ficamos aqui na rua Curupá 595, no Anália Franco. Hoje em dia as pessoas têm tanto esses encontros online, mas eu ainda valorizo muito os encontros presenciais. Nada substitui o olho no olho, bolinha na bolinha. Não tem nada que substitua isso, não. Então, bem-vindos. Vá colocando aí de onde você está agora. A Rê já pediu para participar. Eu vou colocar a Renata aqui, que é uma mãe, uma filha, antes de ser mãe, que é uma profissional, uma fono, e ela vai compartilhar com a gente aquilo que ela estava vivendo na vida dela antes, como mãe, como filha, e ao olhar para esse emocional, para esse mundo invisível, para esse mundo feminino. Olha que interessante, né? O emocional é o feminino dentro do ser humano também, não importa se é um homem ou uma mulher, tudo que mudou na vida dela. Então, eu vou colocar a Rê para dentro, e enquanto isso você vai convidando pessoas, mães, filhas, filhos também, claro, para participar, pais também para participar, porque é muito parecido as dores. Então, vou colocar a Rê para dentro, enquanto isso vai chamando, vai dando a curtida aqui, galera, no coraçãozinho, vai disparar o dedo no coração aqui, porque isso é uma das métricas que o Instagram usa para chamar pessoas que me seguem para vir aqui ao vivo e a cores conosco, tá? Então vai disparando, pega o seu dedo assim, dá aquela disparada no coração assim, tá? E pra gente chegar no maior número de mães possíveis aqui nesse encontro especial, adiantado do Dia das Mães. Dia das Mães vai ser segundo domingo de maio, mas já estou aqui adiantando esse movimento tão importante para vocês mulheres, tá? Então vou colocar a Rê para dentro. Filhas, mulheres que estão passando por dificuldades, por problemas, por burnout, de tanto desgaste, assim por diante. Dona Olá! Boa bem-vinda, noite! boa noite. Obrigada! Obrigado a você, minha amiga. Adorei os brinquedos aí no Eu tô fundo. trabalhando! Fiz uma Adorei, pausa. adorei. Graças a Deus. Muito bem-vinda, Renata, mamãe. Feliz de te receber. Renata, filha de ser mãe. Renata, filha, antes de ser mãe. Então, primeiro se apresente para quem está nos assistindo. Quem é a Renata? A Renata é uma mulher
que, como todas nós, precisamos ser fortes, guerreiras, dar conta de tudo, no trabalho, na vida pessoal, como filha, como mãe, como esposa. Fonoaudióloga, especialista em comunicação, mentor emocional e uma profissional da área da saúde que trabalha com a saúde da família, não só com a fonoaudiologia em especial. Ou seja, os casos que chegam para você de crianças com algum problema fonoaudiólogo, você trata não apenas a criança, mas também a família, o pai Toda e a a mãe família, junto toda a com a família. criança. Então, dona Rê, a Rê é uma filha, como eu falei, ela também disse, é uma mãe. E então eu quero que você compartilhe primeiro, Rê, como era a vida da Renata, em detalhes mesmo, assim, que você, claro, puder compartilhar, antes de você olhar para o seu aspecto emocional feminino, de você se desenvolver emocionalmente, seja no Lotus, na formação, de você entender, não só entender como funciona o ser humano emocionalmente, você e, claro, as pessoas que você mais ama, e nelas estão sua filha e sua mãe. Como que era a vida, a relação da Renata com a sua mãe, e como era a vida da Renata com a sua filha, antes de você conhecer tudo isso? Eu sou uma filha de uma mãe que sofreu de depressão e síndrome do pânico. Não sabia. Então, eu sempre fui uma filha que precisou ser mãe. E Uhum. aí eu sempre tive muito antecipadamente o meu lado racional muito trabalhado, onde eu precisava pensar sobre como as coisas iriam acontecer, cuidar das minhas irmãs mais novas e cuidar da minha mãe. Eu tinha 9, 10 anos, a minha mãe tinha síndrome do pânico, falava que ia morrer e caía dura no chão, e eu tinha Uau! E você que era a filha mais pensar, velha? a mais velha. E aí eu tinha que pensar como pedir ajuda, como socorrer. E desde Durante quantos muito. anos a tua mãe começou com todo esse processo, né? A minha mãe começou com a síndrome do pânico, que eu me lembro, eu tinha uns 6, 7 anos, porque ela tinha largado a carreira profissional dela, ela tinha largado um trabalho Interessante. Para ser mãe? para ser mãe. E aí E ela alguma não mãe que está aqui já conseguiu viveu isso? conciliar. E aí deu pane nela, E literalmente. aí veio a depressão, veio a síndrome do pânico. Então eu cresci com a minha mãe, assim, sempre trouxe muito amor, sempre cuidou da gente da maneira que ela conseguia cuidar, né? Mas reclamando que ela não queria estar ali, que ela queria estar trabalhando, que ela abandonou os sonhos dela para poder cuidar da gente. E aí a Renata, a filha, sempre foi um trator, porque eu Para não dar conta queria de tudo. tinha que cuidar de tudo. Eu não queria ser igual à minha mãe, eu não queria esse lado feminino desenvolvido, não tinha vontade de ser mãe, não sonhava em ser mãe. E na vida adulta, depois que eu fui mãe, veio muita cobrança, né, em relação à minha mãe, Aí você né? chegou a ser mãe. Tem um monte que, quando é mãe, quando criança, não vira mãe depois, porque já foi. Eu fui mãe por um acidente, um feliz acidente, mas não foi Então tá explicado. planejado. Saiu do Tá meu explicado. controle. Saiu do meu controle. Se eu tivesse Normalmente. planejado, eu não teria tido. Tanto que eu Eu descobri sei. que eu estava grávida de 17 semanas. Eu já tinha perdido o primeiro Uau! trimestre inteirinho, Sem nem saber. sem nem saber. E trabalhando de forma alucinada, porque eu não queria, estar em casa. Eu não queria esse lugar Uhum. de cuidar da casa, de Sim. ter filhos, então super envolvida com trabalho, projeto atrás de projeto, né? E aí, Uhum. com 16 semanas, eu descobri a minha gravidez, né? E aí foi quando eu fui trabalhar a relação da minha mãe pela primeira vez, que eu precisei entender o que era ser mãe, com tudo aquilo que eu tinha passado e negava por parte da minha mãe. Aí você entrou no lugar dela. Aí eu entrei no lugar dela para poder ir trabalhando as minhas questões. Foi muito dolorido, E foi muito como era esse sofrido. choque entre vocês duas, até você olhar para esse emocional. Era uma relação de cuidado por obrigatoriedade, mas o amor ali de forma profunda e intensa não existia. É quase um peso, né? Sem É, contar infelizmente, da disputa que existe normalmente entre mães e filhas e sim, pais e filhos, né? Que vira uma concorrente, né, filha? sim. E eu e o meu pai sempre tivemos uma excelente Ai, que merda. relação. Ai, meu papai.
Aí acaba É, de foder, é, rasgado. e ele, assim, como a minha mãe tinha esse lado frágil, eu tinha muita raiva. Eu senti durante. Eu demorei para entender que durante muito tempo eu senti muita raiva da minha mãe. Eu demorei para elaborar essa raiva, porque eu tinha E nessa raiva pela raiva. fragilidade. Não, pode falar, vou Eu perguntar tinha outra coisa. raiva pela fragilidade dela, eu tinha raiva por ela não ocupar o lugar dela, eu tinha raiva Por ela porque não ter tinham cuidado de você, por não ter cuidado de filha da mim. mãe. É, é. E como essa raiva da tua mãe, você percebia que era despejada na tua filha depois? Foi conflituoso, porque eu percebi, na verdade, tudo isso quando eu fui viver o Lotus, né? Por isso que eu falo que todo mundo tem que mergulhar no Lotus. Eu achava que eu tinha isso tudo sob controle, porque eu tinha Resolvido. certeza que eu não queria ser igual à minha mãe. E eu não estava sendo igual a ela. Eu tinha carreira, eu trabalhava, tinha o cuidado com a maternidade, de forma Uhum. extremamente racional. Ó, os piores casos esse, hein, galera? É, Tem, é, tem certeza que é o oposto da mãe ou do pai. exatamente. E aí era o conflito, porque eu me via nela várias vezes e entendi que eu precisava trabalhar isso de forma mais profunda, buscando o meu autoconhecimento, o perdão daquilo que aconteceu com a gente. E aí impactou diretamente na vida da minha filha, né? Eu cuidava da minha filha, como eu cuidei da minha mãe e como ela cuidou de mim, mas de uma forma mecânica, racional. Não Não tinha tinha, amor. não tinha amor, não tinha empatia, não tinha conexão profunda, sabe, nessa relação. Não Sei. havia isso. E aí foi quando eu comecei a me questionar que eu gostaria de fazer tudo isso diferente, né? E E aí, aí ao fui não buscar. ter esse amor profundo, antes de você falar do que você buscou, como isso começou a complicar a vida da tua filha? Eu sentia minha. Sou terapeuta, trabalho com crianças e famílias, e eu sentia minha filha muito perfeccionista, muito preocupada em agradar a todos e muito insegura, sozinha, o tempo Uhum. inteiro ali, tímida, se desejando mesmo assim a superação, nunca estava bom, ela sempre se cobrava o tempo inteiro de fazer o melhor, o melhor. Eu comecei a me ver na minha filha, né? E aí eu falei, tá errado, precisamos melhorar esse triângulo aqui. Que bom. E aí você começou, sua jornada foi pro Lotus. Eu Né? Para quem comecei, sabe, é é, uma imersão, tá, galera, de inteligência isso. emocional. Depois eu vou falar sobre ela. O que que começou a acontecer dentro da Renata a partir de então? O Lotus me trouxe uma conexão profunda comigo mesmo, aonde eu busquei sim o meu autoconhecimento, mas sempre de forma consciente e com empatia a todos aqueles que estão ao meu redor. Então foi muito impactante para mim. Eu sou muito racional, meu cérebro é muito racional, mas ele me trouxe a possibilidade de acessar o meu emocional, acessar o meu feminino Mas, e ó, trabalhar só em equilíbrio. aproveitar essa fala sua, Rei, para falar para muitas mães que aqui estão e vão passar por aqui, que também são racionais, ou que acham que são racionais. Por que tem que desenvolver tanta racionalidade? Exatamente pelo peso, pela responsabilidade, né? E aí, para você lidar com tudo isso, imagine, você tinha que cuidar da tua mãe como criança. Sim, E aí você obrigatoriamente acaba desenvolvendo essa racionalidade, né? sim. E na prática, que detalhes que você percebeu, Rê, que mudou na tua vida como mãe, na tua relação com a tua filha, na tua relação com a tua mãe, na tua relação como profissional também? Que detalhes são esses que aconteceram e você percebeu assim, depois que você olhou para esse aspecto emocional seu? Nossa, foi tão profundo, porque o primeiro sentimento foi de liberdade, de poder perdoar minha mãe. E aí, a partir do momento que eu consegui perdoar minha mãe, e essa raiva foi transformada em amor Que mesmo, eu bom. entendi os motivos dela, que ela me deu aquilo que ela podia me oferecer, e que tudo que ela me trouxe também fez eu ser quem eu sou. Então, é um perdão, uma gratidão pela nossa história, por quem a gente é, né?
Então, assim, fazia Uhum. muito tempo que a gente não se abraçava, a gente não se beijava, que a gente não se tratava com amor. Eu não consigo mais não mandar uma mensagem para minha mãe: mãe, você tá bem? Mãe, você precisa de alguma coisa? Mas não é aquele peso de ter que cuidar. É por Na amor. obrigatoriedade. Não é por obrigatoriedade, é por amor. Então, hoje a gente consegue se conectar de uma olhar para outra. Mesmo que você não Uhum. fale, é um sentimento assim muito gostoso e profundo. E na minha filha, a amizade, a nossa aproximação tá assim muito grande, Ela está com quantos como anos mesmo, sua filha? 16 16 anos. anos. Ou seja, é uma idade crucial, né? E Eu nós falo que estamos é idade grudadas. divisor de águas. Que É, bom. Porque é a hora que desgruda da mãe ou ajuda. do pai, né? E que vai grudar, entre aspas, em drogas, em más companhias, em tantas coisas. E ela fez o Lotus também, ela vai fazer o legado agora e foi transformador para ela também. Ela trouxe exatamente isso. Ela fazia assim, foi bem impactante para mim. Ela fez assim: mãe, quando você dizia que me amava, eu não conseguia sentir esse amor. E aí Ah, hoje, quando ela foi buscar esse autoconhecimento e essa conexão com ela mesmo, ela se limpou, ela se desimpediu de não se conectar profundamente comigo. E hoje a gente está muito grudada, existe muita amizade, existe muito companheirismo e não é só uma relação de mãe para filho, é de mulher, sabe? O lugar da outra como mulher mesmo. Tem sim. sido muito gratificante viver isso com ela e com a minha mãe. E existia essa disputa também na tua casa, entre você e ela, com o seu marido? Se repetiu isso na tua casa também? Ela fazia essa disputa, eu não, mas ela fazia essa disputa assim de forma inconsciente, buscando atingir o meu modelo de ação, vai. E aí ela foi E te se cutucar perdendo também, dela né? mesma. E te E cutucar também, a cutucar. forma. É, Pô, só assim, vou entrar no seu lugar para ver se olha para mim, sua filha da é, mãe. foi isso mesmo. E hoje, como é que tá a relação dela com o pai dela, com você? Ela tá mais próxima, ela tá mais Uhum. amiga, ela consegue conversar, não existe mais a disputa. Ele perdeu, na verdade. Eu acho que ele perdeu um pouquinho de Não, espaço, um ganhou. pocão, né? Ganhou, porque a filha está no lugar de filha e a mulher no Exatamente. lugar de mulher. Exatamente. Um dos E, grandes e maiores problemas da família é esse, mudança de lugar. é, e ela coloca hoje Filha como você virar mãe da tua mãe. E aí olha como isso impacta depois a tua relação depois no futuro. tudo, tudo Sem mesmo. querer ser mãe, porque eu já fui mãe, aí depois sua relação com teu marido, aí teu marido quer ser pai, mas você não quer, aí acontece a separação. Sim, Olha quanta coisa acontece só porque alguém está no lugar errado. Uma pessoa no lugar errado. exatamente. Coloca Bagunça todo tudo. mundo. Bagunça Bagunça o tudo. sistema familiar inteiro. O sistema familiar inteiro. E como mulher profissional, o que que mudou na vida da Renata hoje? Nossa, me trouxe essa capacidade de acolher o sistema familiar, entender Uhum. a importância da mãe, da mulher dentro desse sistema. Uhum. A Que é o mulher dentro emocional A mulher desse sistema, ela é grande, dentro desse sistema, ela é grandiosa demais. E quando fundamental. ela se cura e ela busca esse autoconhecimento, ela transforma absolutamente tudo ao redor dela. Não só a família menor, mas como a família maior, os amigos. É um poder invisível. Eu nem chamo mais de poder invisível, porque eu falo que é um poder muito visível. Porque materializa, né? Não É, fica só no invisível, ele não materializa. fica, ele materializa de transformação e cura para todo mundo que tiver ao redor. Ele acaba reverberando para todo mundo, para todo mundo. Sim. A mulher, eu falo que ela é a coluna central da família, né? É, Então, eu dou até o exemplo daquelas avós, né? Eu tinha minha avó que reunia a família inteira, as filhas, os netos, tudo, era uma delícia. E quando a avó morre, todo mundo vai embora, por mais que o vô continue. O vô tenta continuar, mas o homem não não tem essa consegue. habilidade. Não Não, consegue. não consegue. Porque é só a mulher que tem esse dom de nutrir, de Matriarcal manter, mesmo, de né? matriarcal. Exatamente, porque é a mulher que gera, né, no útero. O homem não gera. É. Então, daí a importância das mães. E o que você diria para uma mãe que está aqui, que está vivendo problemas com seus filhos, está vivendo um problema consigo mesmo, de identidade, que talvez está como a sua mãe, que parou de trabalhar.
para cuidar dos filhos, ou está o oposto, está trabalhando em uma louca e está se sentindo culpada por deixar os filhos, o que que você diria para essa mãe como mensagem final para ela? Nossa, eu vou dizer para ela o que eu disse um dia para mim mesmo, né? Você não precisa ser forte o tempo inteiro, você é forte. E para exercer a sua força, você precisa olhar para dentro de você. Hum, Então, se permita dar um tempo, se cuidar, se conhecer, se olhar para dentro, para se transformar, para se curar, para compreender todas as suas emoções, que hum, automaticamente você vai trazer tudo aquilo que você precisa de melhor para os seus filhos, para o seu esposo, para os seus familiares, pai, mãe. Mas é hora de olhar primeiro para você. Então, uhum. se permita o autocuidado. Sim, e uma das coisas que eu falo que mais nutre a relação de mães com filhos, né, homem aí, pode ser filho ou filho, é o poder que essa mãe, essa mulher, desenvolve de comunicar com seus filhos. Sim, Mas para ela desenvolver esse poder de comunicar com seus filhos, de abrir esse canal de comunicação entre mãe e filha, o filho precisa primeiro abrir esse canal de comunicação com ela aqui dentro, com a isso, criança dela, isso, com ela como a mãe dela primeiro. isso. Senão não vai para frente. Não vai. Eu falo que é o autoconhecimento e a conexão de você com você mesmo, a sua história, quem você é, as suas emoções. A gente vai negando, né? Você vai Vai, justificando as coisas que você vai vai sentindo e vivendo, racionalizando. vai racionalizando. E aí, se não se permitir nessa conexão interior profunda, você continua adoecida, porque é a doença Uhum, mais perigosa, na minha opinião, porque ela é sim. invisível, entre aspas, Até se materializar. até se materializar, e aí você vai adoecendo e adoecendo todo mundo ao seu redor. Então, eu tenho um Uhum, grupo aqui de mulheres, eu cuido de um grupo de mulheres, é o que eu falo, somos grandiosas e muito, importantíssimas no sistema familiar, na sociedade. muito, Mas vou muito. falar do sistema familiar. Então, é preciso se permitir se cuidar. Porque a mulher não se Uhum, permite, né? Ela acha que ela não sim. pode se colocar nesse lugar. Ela cuida de todo mundo, que é um dos papéis, claro, da mãe, né? Mas só que para ela cuidar, né, do outro, ela precisa se cuidar, precisa estar Sim, bem. Como é que eu vou sim, deixar o outro bem se eu não estou bem? sim. Né? Não tem jeito. Acontece o que aconteceu com a tua mãe, né? Ela adoeceu e olha como ela foi adoecendo, e que fique aqui bem claro, galera, que essa doença não para em você. Uh-uh. Percebe que a doença da mãe, da Renata, se a Renata não tivesse tido a coragem de olhar para dentro, de olhar para ela, de parar isso nela, essa doença já estava nela, já estava prejudicando a Renata, já estava prejudicando a filha dela, que por mais que a Renata ame, eu sou pai, eu amo meus filhos e dou a vida por todos, imagino vocês mães, né? Por mais que exista esse amor, sempre existiu esse amor dentro da Renata, a filha de 16 anos não se sentia amada. Sim. Não percebe que esse problema de uma mãe lá atrás, ou de uma filha lá atrás, ela se estende para os filhos, para os netos, bisnetos, até a hora que alguém para e olha para isso. É, é Que bom, exatamente sobre isso. que É bom. gratificante demais. Que muitas se permitam buscar esse Sim, autoconhecimento, essa imersão, para curar sim. todo o seu sistema. E quem está aqui, fica até o final que eu vou dar um presente para vocês, mamães, ou para sua mãe, se você não é mamãe. Rê, muitíssimo obrigado. Obrigada. Fique aí que eu vou colocar para dentro daqui a pouquinho a Cíntia e a mãe dela, uma história Lindo. para lá de especial, que eu chorei quando eu recebi a história delas. Muito, muito linda. E obrigado pela sua contribuição, obrigado pela tua história, obrigado por você se permitir trazer esse feminino não só para sua família, como para o nosso mundo. O mundo está precisando de amor. Muito, muito. E esse amor, ele se encontra no nosso emocional, no nosso feminino. Então, que você nutra esse amor na tua profissão, na tua Sempre, casa, mas acima de tudo em você. Tá sempre, bom? sempre. Obrigada Amém. por tudo. Você é especial Obrigado. demais. Amém. Minha missão.
Beijão no teu coração. Fica Beijo. aí que eu vou botar a Pode deixar. Cíntia pra dentro, tá bom? Tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, obrigado, Rê. A Rê tá saindo, mas vai entrar aqui a Cíntia e a mamãe dela, galera. A história da mãe da Cíntia foi algo. Cíntia, pode pedir, solicitar aí para entrar, você e a sua mãe, que eu vou colocar vocês daqui a pouquinho já para dentro. É uma história linda de superação, de transformação, de, cara, não tem nem nome para dizer tudo isso que aconteceu entre essas duas mulheres incríveis. A Cintia, além de tudo, é uma grande parceira aí de missão, de tudo. Então, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para você ouvir a história da Cíntia e da Cíntia e da mãe dela. Cíntia, você está aqui? Deixa eu ver se a Cíntia está aqui. Cadê você aqui? Achei você. Cíntia, já estou colocando você para dentro. E a sua mãe, se ela conseguir entrar, vai ser incrível, especial. Senão, a gente fala nós mesmos. Oi, Cíntia! E aí, minha amiga? tudo bem? Ô? Melhor agora. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Feliz de te Obrigada. receber aqui. Obrigado por você aceitar Também. meu convite. Obrigado por trazer uma história tão linda ao público, especialmente nessa live que eu decidi fazer em homenagem às mães que aqui estão, filhas que aqui estão, mulheres que aqui estão. E primeiro se apresenta, quem é a Cíntia? Bom, eu sou filha, contadora, sou mãe também, de duas joias raras. Raríssimo. Sou uma pessoa hoje renovada pelo processo da inteligência emocional. Descobri como ver o mundo com os olhos da gratidão e com os olhos do amor incondicional. É isso, Rô. Sim. Que bom, minha amiga, bem-vinda. E agora eu quero que você compartilhe primeiro. A sua mãe vai conseguir entrar daqui a pouco? Vai, ela deve estar Como que ela tentando chama? achar, Soraya. Soraya, que aí eu tento ver se eu consigo colocar ela aqui para dentro. Soraya, dá uma buscada aí, coloca ali embaixo uma câmerazinha e aí você aperta no mais que eu te aceito, tá? Mas enquanto sua mãe consegue lá colocar aqui no maisinho para colocar ela para dentro, compartilha com a gente, Cíntia, como que era a vida da Cíntia antes de 2017? 2017. O meu Antes Lotus de foi viver o seu Lotus pela primeira março vez, de março de 2017. 2017. Uma imersão de aparentemente só um final de semana, mas o que só esse final de semana fez na tua vida, mas antes do que ele fez na tua vida, como que era a vida da Cintia antes dela conhecer Ah, tudo isso? eu Como tava, filha, como mãe e como profissional e ser humano. eu vivia num processo automático, né, Rô? Eu não só vivia, Só vivia no piloto vivia automático, não isso. tinha consciência do quanto eu poderia. Aê! Nossa. Ai, Bem-vinda, Soraya. Sua filha está falando, eu já falo com você aqui, viu? tá bom. Bem-vinda. Diga Eu não aí. tinha consciência, Rô, do quanto eu poderia impactar de forma positiva a vida das pessoas que estavam ao meu redor, mas eu acho que o melhor, eu não tinha consciência do quanto eu poderia me autoaceitar, criar responsabilidade sobre o que de fato eu estou aqui nesse mundo, para que que eu vim, né? E me empoderar, né? Para que eu pudesse seguir com carinho, né? Enfim, esse compromisso E- que eu aceitei com Deus. Sim. E ao não se aceitar, ao não se conhecer, ao não se entender, como que era a relação primeiro, né? A sua primeira relação com a tua mãe, que está aí do teu lado, com o teu pai também. Como que era essa relação de filha com eles? Rejeição. Eu acho que o Uhum. resumo em uma palavra era rejeição, porque eu não aceitava o que eu tinha passado com o meu pai, porque eu tive um distanciamento dele, inclusive foi uma das coisas que eu consegui ressignificar.
depois do treinamento, de eu me aproximar com ele, estar próximo dele e entender o sentimento dele, o que que aconteceu para ele se afastar, né, por tantos anos. E ele Quantos me anos de dava afastamento? 32, Uau! Você tinha quantos anos? 32 anos. Eu tinha 6 anos, 6, 7 6 e anos. voltaram a se falar 4 anos, mamãe tá falando. Quatro. E voltaram a se Anos falar que com você passou. 40. Uau, Com 37, quando eu fui para o Lotus. uau. Então, eu fiquei todos esses anos sem ouvir, nem querer falar o nome dele. Você Eu chegou não a casar queria. antes do Lotus? Casei antes, tive um casamento, mas quando eu fui para o Lotus, eu já tinha divorciado. Tava com Como merda que até era esse aqui, né? casamento? Imagina. Merda. E como que era esse casamento projetando esse pai filha da puta nesse seu primeiro marido? Ah, era tudo invertido, porque eu não aceitava o meu antigo marido ser o homem, na verdade ele também não era, porque eu tomava as Hum, rédeas de tudo e não. sim. Como você não teve o pai, você virou o pai. Exatamente, eu Enfiou o sempre negócio no me meio das pus. pernas, como a maioria das mulheres hoje em dia, Não dependo de infelizmente. ninguém, não preciso de ninguém, Sou eu foda. não sou, não quero, nunca vou precisar de ninguém, eu sou a melhor de todas e eu que faço acontecer Só que não, né? pois é. E lá dentro, você era feliz com tudo isso? Não, não era, Ninguém, né, cara? mas Ninguém. não sabia, porque como a gente liga o piloto automático, então a gente acha que é, e quando as coisas saem de controle, a gente tem o hábito de culpar os outros, né? Sim, você Aí, ao atropela, né? invés de De assumir a olhar sua para você. responsabilidade, né? De Alguém é olhar, o culpado. Quem é o filho da... exato. Culpei Uhum. muito as pessoas, culpei muito a minha mãe, Sua mãe. culpei Mãe e muito pai são os o meu primeiros. pai. São os primeiros a Isso levar está porrada. isso tá acontecendo comigo por conta disso. Se não Nunca era fossem culpa eles, minha minha. vida seria diferente. Meu Deus. Que coisa, minha Exatamente. amiga. E a sua Então, vida antes, dona Soraya, né, Soraya? Então, Antes do Rodrigo, Lotus, como que era essa vida que eu li e chorei, minha amiga? ai, Rô. olha, Rodrigo, até os 15 anos de idade, eu não tenho muito o que reclamar da minha vida. Porém, eu tenho assim lembranças de alguns desentendimentos e guardava comigo assim um certo ressentimento com meu pai. E o tempo todo, tá? Minha vida inteira, eu sempre idolatrei o meu pai. Mal Sim. sabendo eu que a maior guerreira era a mãe. Então eu procurava ter um pouquinho de cada um deles. Uhum. Até quando meu pai saiu de casa, deixou nossa família, e Com quantos anos eu seu tinha pai saiu de 15 casa? anos. Ele esperou eu fazer Oh. 15 anos e se foi. Então ele demorou ainda, né? Demorou. Acredito que sim. E já era assim uma família que já vinha assim a trancos e barrancos. Eu, por ser a mais Hum. velha, eu tentava seguir assim todo aquilo o aprendizado que ele me dava, que sempre me falou boas palavras, sempre nos ensinou o que é certo, a mim e meus irmãos, e eu me sentia assim exemplo. Então eu já tive que assumir uma responsabilidade de ser a mais velha, cuidar dos irmãos e ao mesmo tempo Você entrou no tentar lugar do teu chamar a pai. atenção do meu ídolo para trazer ele de volta para Que casa. merda, hein? E aí eu fui em busca de uma aprovação que eu não tinha noção que eu já era aprovada na minha família, que a minha família era o principal, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela raiva de fazer parte daquela família, porque Você vê como junto com se a minha repete, né? família aconteceram, e foi virando uma bola de neve, uma bola de neve. Uhum. E veio a Cíntia, e eu brinquei de bonequinha com a minha boneca, né? Uhum. Sempre procurei dar o melhor, sempre, mas com muita dificuldade, até que eu fui em busca de uma aprovação que, como eu queria ser aceita
e eu tive a Cíntia solteira. Naquela época, Rodrigo, era muita... Todo mundo falava muito mal das mães Ah, solteiras. você teve ela solteira, não estava Eu tive casada. ela solteira, sim. Aí, eu criando ela sozinha, a minha vontade era partir para dentro dos meus sentimentos. Eu queria ter Uhum, uma família minha, que eu já não aceitava a minha família. Eu tinha sim, uma certa raiva. E foi aí que eu fui numa busca de que- agradar o próximo, Ó, caindo só no Deus do próximo. um parênteses aqui, é muito comum acontecer Sim, isso, galera. A gente tentar consertar na família atual o que não viveu na família anterior. Só que não sim, vai consertar. não Ou você consertei conserta nada. aonde é o problema que ela traz, ou vai repetir pior aqui. Não consertei nada. Foi aí que eu Porque a acabei casa de caiu. A desestruturar casa algo caiu. que também eu ajudava a estruturar. E aí foi. Virou uma Como que a bola de casa neve lá caiu? na Qual foi frente. a paulada que fez a casa cair e fez você. Foi o comecinho da minha decadência. Fui parar até no fundo do poço, casei com pessoa não digo errada assim, mas conheci muitas coisas erradas, entrei num caminho O errado. que que é coisa errada? Verbaliza para que as mães que estão aqui, filhos, não entrem nesse caminho. Por isso que é importante você verbalizar. Por exemplo, me enganei achando numa fuga da minha realidade, querendo Uhum. fugir de tudo aquilo que eu vivia, eu procurei algo que me tirasse, que falaram para mim que eu poderia sair daquele momento, que eu poderia conseguir. E o Seria que o é uso esse de algo? drogas. Comecei usando bebida alcoólica, fumando cigarro. Aí um dia vi a pessoa que mais me estava ali próxima a mim usando a droga. Eu também, já que você pode, eu também Também posso. E posso. aí foi. E quando você percebe, é verdade. Você não tem um autocontrole, você não Não. tem mais autodomínio, a coisa já dominou, já entrou na tua mente e você fica naquela busca constante daquele momento que você pensa que está resolvendo algo e não está. Só E foi afundando cada vez mais. só afundando cada vez mais, só procurando cada vez mais. Rodrigo, eu cheguei a um ponto de cair no fundo do poço, de olhar assim. É lógico que minha família ficou sabendo do que estava acontecendo comigo, mas não tínhamos saída. Eu também não aceitava ajuda, não pedia Que é muito ajuda. comum, muito Eu comum. fui várias vezes atrás da E minha foi mãe na Não muitas rua. adianta. vezes. Foram Não, cinco não anos, né, adianta. mãe? Não Uau, 5 anos. adiantava. 5 anos. A mãe ficou 5 anos, 3 anos sem eu saber exatamente onde Uau. ela estava. Eu não Morava na rua sabia, mesmo, sim, pra lá e pra cá. Foram morava também, na Rodrigo. rua. Rodrigo, foram assim, ó. Eu morava com meu filho e eu fui para a rua exatamente para não deixar meu filho ver eu usando. Isso é uma coisa Uhum. que eu nunca deixei, foi eles ver eu fazer na frente deles. Não, mas não Mas eu precisa ver. orientava o que era errado. O Não que era precisa errado. ver. Totalmente errada estava eu, né? Uhum. E a vergonha de voltar, ou a vergonha de pedir Sim. ajuda. A Cíntia teve uma época que eu era funcionária municipal da Guarda Municipal e ela me levou no comando, buscou ajuda de internação e tudo mais. A minha vergonha era tanta, eu não queria nem ir lá. Eu E entrei assim na corporação e saí com a outra mão em cima, nunca mais eu venho aqui. Eu abandonei tudo. que Mas o merda. Eu não tinha importante, Rô, força. Eu não É, tinha força para poder dizer assim, ó, não, chegou a hora e é isso que eu quero. Eu ainda buscava mais, algo que fosse é uma fazer minha vida autodestruição, mudar, né? fazer minha vida mudar, porque eu tinha perdido o pai, o meu paizão, tinha perdido a minha rainha, eu já não Que encontrava merda. muita motivação para melhorar. E eu tinha meus filhos, mas deles eu tinha também, sentia também vergonha deles verem a mãe deles naquela situação.
E o que fez E aí, mudar, Cíntia, sua mãe, nesse momento aí? O que fez ela sair então, disso? a mãe ficou 5 anos na rua. E Tá. nesse período, o vô e a avó faleceram, a Sim, mãe estava na rua e eu meio que achei que eu precisava assumir o papel ali de matriarca da família, já Igual que a minha ela, mãe né? não estava. Igual ela. Exatamente. Ela assumiu lá, deu ruim. Aí você tá vendo meu amigo, assumir vai dar ruim de novo, pô. Vai dar é, ruim. Que merda. Aí eu fui pro treinamento, Lotus. E Uhum. eu já estava incomodada com esse negócio dela estar na rua, estava tentando visitar ela, eu ia, via ela a cada 15 dias e voltava. eu Depois que eu prometia que ia fiz, lá ver ela e não ia. depois que eu fiz o treinamento, o meu marido também fez, o Edson, meu marido Uhum. O atual, segundo marido. e aí ele me acompanhou nesse processo de recuperação da mãe. Ele foi muito importante, porque ele quando eu ia atrás dela à noite, ele não deixava eu ir mais sozinha. E Então olha que interessante, ele, você com a mãe perdida e ele com o pai, não é? exato, o pai dele se perdeu um É tempo muito depois louco e isso, até né? hoje Até hoje ninguém se encontrou. a gente não tem Você notícia vê como dele. atrai, né, as histórias. Você com a tua mãe Exato. perdida na rua, ele com o pai dele perdido. E aí a gente conseguiu internar a mãe, né? Levar ela para um processo de tratamento, mas é aquele tratamento que é do químico, que não cura o emocional. Mas E olha que coisa foi, incrível. Por que que ela aceitou? Antes ela não aceitava. E só para destacar para quem tá assistindo aqui agora, por que que a mãe da Cíntia aceitou nesse momento? Porque na verdade teve uma mudança dentro da Cíntia. E que exatamente. muda e que faz a mãe sentir essa mudança e fala, Exato, filha, agora, exatamente. agora eu quero ajuda. Era isso que eu ia falar. Mudou a energia, mudou a forma de eu falar. Tinha amor, tinha amor. Quando eu chegava para conversar com ela, eu acho que o que mais mudou em mim com todo o processo foi eu conseguir entender a dor do próximo, aquela questão da empatia, mas não é só do nome, porque assim, tudo bem a Não, é gente verdadeira. entender, né? Às vezes a pessoa fala, para entender você tem que se colocar, você tem que viver a dor do outro. Não é isso. Eu consigo entender sem precisar viver hoje. Sim. Saber o que a pessoa está passando e sentir junto com a pessoa sem precisar estar lá naquela dor. E Uhum. eu acho que foi isso, quando eu consegui alcançar o coração da minha mãe com as Porque palavras, que eu não fui mais alcançou no. o teu coração. O que eu Exatamente. quero deixar claro aqui nessa relação para todos, galera, é que percebe que você não precisa tentar mudar tua mãe. Se você mudar você primeiro, você vai mudar tua mãe. Tá aí as duas aí, E eu mãe e filha. acredito nisso. E foi Acredito Natural. muito, exatamente assim, muito. Rodrigo, porque ela me levou para uma clínica, apesar de compulsória, já lá logo na primeira semana, eu vi as pessoas tomando medicações para sair das drogas. Mas eu lembrava do olhar da minha filha. Quando no resgate, ela olhou para mim e ela falou assim: Mãe, deixa eu cuidar de você. E eu percebi que ela queria cuidar de mim, não era com droga, não era me dando remédio, era com amor. Porque eu acho que a busca maior minha sempre foi isso, foi o amor. De todos. Eu sei que eu nasci num ambiente de amor, de desejo. Eu tenho dois irmãos falecidos antes de mim, e eu sou a mais velha dessa família. E eu sinto isso, é assim, é um sentimento que vem lá do fundo de mim. Eu sei que Uhum. eu nasci num ambiente de amor, Sim. de união. E Porém, é. bastou eu nascer para eu não ter isso. E isso Sim, hoje, Rodrigo, eu enxergo é no olhar dos meus filhos comigo, sim. é no olhar dos meus netos. Eu consigo enxergar realmente
quando a pessoa sente um sentimento bom comigo. Eu não sei de onde vem isso. O treinamento Lotus abriu a minha mente de novo, porque aquela criança que eu sempre tive, que meu pai sempre falou para mim, filha, não deixa essa criança que existe dentro de você morrer. Você é uma criança eterna. E eu sempre fui brincalhona, eu sempre alegrei o ambiente por onde eu tô. Tenho amigos que falam isso comigo, Soraya, eu não consigo lembrar de você triste assim. Até quando você tá triste, você tá com esse seu sorriso aí. Eu falo, é mesmo, seus olhos sorriem. Mas nessa época, meus olhos não sorriam. Eu não me Sim. olhava no espelho, Rodrigo. Eu Não se precisei, enxergava mais. eu precisei passar por um treinamento Lotus para eu enxergar novamente essa criança. E hoje Sim. eu não importo, não me importo. Eu não me importo quão difícil seja qualquer coisa. Eu sei que eu sou capaz. Essa criança vai me ajudar. Essa criança tá aqui dentro. Ela Sim. voltou a viver. Ela voltou Sim. a se encontrar com a criança Cíntia, com a criança Daniel. Eu estou no ambiente. Eu estou no meu ambiente. Então é isso. O Ah, bom. treinamento Lotus foi um divisor de águas na minha vida que mudou, me faz ressignificar todos os dias, mesmo que seja um pingo de areia, a minha conquista. Mas eu procuro deixar esse pontinho de areia, eu faço dele um oceano. Eu Sim. consigo fazer isso. Hoje eu voltei a trabalhar, eu voltei a conquistar os verdadeiros Qual que é seu amigos, trabalho? eu voltei a conquistar a minha O família, que que eu você vejo trabalha? minha família bem, Mãe, isso já é uma alegria muito grande. mãe, fala do seu trabalho, como é que Como? foi? O que que você está trabalhando agora, ajudando as pessoas de que forma? Então, hoje eu saí da segurança que eu gostava muito, mas eu creio também que o Senhor tinha Outros outros planos. propósitos na minha vida, e hoje eu procuro levar algo assim para o meu próximo referente à saúde dele. Hoje eu sou uma agente comunitária de saúde, eu trabalho com um órgão federal e eu vejo que o meu Sim. propósito não está assim cercado somente numa prefeitura ou num estado, não. É o Brasil É o inteiro. Eu não sei mundo. até onde É. Deus vai me levar, mas eu vou chegar Bom. lá. E é Ela uma está coisa importante. trabalhando, Rô, com É. pessoas que passam pelo problema que ela viveu. Então, ela Que É, está tendo a lindo. Que chance foram para a sim, rua de sim, resgatar pessoas iguais a ela, o que ela viveu. também, também. Que com lindo. certeza. Eu acho Parabéns. que o Senhor Você demorou sabe para chegar a da isso, dor. porque era para mim chegar e, sabe, É. hoje eu não dou opinião assim, mas se eu vejo um jovem ou eu vejo uma senhora, um pai, nessa vida eu falo, sento, vamos conversar nós dois agora? Eu Hum. faço o meu acolhimento que é necessário fazer, dou minhas informações para o SUS, né? E depois eu Uhum. vou ter uma palavra com aquela pessoa. Mas Só essa semana eu lembre-se, já agradeço, já uns 5, 6 já me agradeceram aí, tá vendo? pelas palavras. Lembre-se primeiro pelo motivo pelo qual você procurou as drogas. É porque você estava fugindo da realidade porque você não encontrava amor. Então essas Sim, pessoas estão em busca de amor. E uma coisa muito importante da tua história, Soraya, e para quem está aqui, que é mãe, que é filho, é você veio depois de duas mortes, dois partos, sua mãe sim, perdeu dois filhos. Então, a sua mãe vem de dois lutos e de muito medo de perder uma terceira que poderia ser você. sim, Então, todo esse luto, esse medo de perder, quando nasce, ao invés de você sentir o amor dela, fica aquele medo assim, maior, muito mais forte do que o amor dela te perder a qualquer hora, porque ela perdeu dois. Quem perde dois perde três, perde quatro. E aí é Verdade. muito comum quem é esse que nasce depois de uma ou duas ou três mortes, não importa quantas mortes, a mãe ficar o tempo inteiro morrendo de medo de perder. E como consequência, o filho entende que ele tem que partir.
E aí, como consequência, quando vira adolescente, começa a usar droga para cumprir aquele comando que um dia ele interpretou. Ok, mãe, se você não queria que eu viesse, eu vou cumprir o teu papel. Eu vou usar droga até eu partir. E assim a história se repete. Então, Pois isso é é. muito importante para quem está aqui. E agora eu quero perguntar para você, Cíntia, o que mudou na vida da Cíntia, de lá para cá, como mãe, como filha, como mãe, como profissional? Como é a Cíntia hoje? Ah, eu sou amor em pessoa. Hoje eu tô mais viva. Eu passei por um processo muito importante ano passado também. Eu achei que eu estava com um rótulo com prazo de validade. E eu acho que todo esse desenvolvimento que eu venho fazendo através da inteligência emocional desde quando eu comecei em 2017 foi aprimoramento. É como se eu estivesse descascando lá as camadas da cebola. Quanto mais a gente olha para dentro da gente, mais a gente melhora e descobre outra coisinha que precisa trabalhar. Então, hoje eu sou uma pessoa mais leve, feliz, grata pela vida, imensamente grata. Eu sei que problemas existem, mas eu sei que eu tenho capacidade imensa para resolver todos eles. E hoje eu me sinto extremamente honrada por estar viva, ter tantas pessoas ao meu redor que eu posso conversar, dividir, levar um afeto, um conhecimento da inteligência emocional também, Um olhar, uma palavra. um olhar, uma palavra. Porque nas empresas, que são os meus clientes, Rô, não é só números, são pessoas. E você me disse isso uma vez. E quando você me disse, eu não tinha entendido, mas a emoção do líder reflete no balanço, reflete Uhum. nas informações. Então, hoje eu me sinto uma profissional mais preparada, uma mulher mais amada, com amor próprio, eu falo. Eu me sinto mais feliz porque eu tenho e sinto amor de todos, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, do meu marido, dos meus tios, E como é essa relação todos. com a sua mãe que está do teu ladinho aí agora? Ah, olha, se não fosse a inteligência emocional, a gente briga, porque é mãe e filha, né? Normal. Mas eu tenho certeza que ela sabe que o meu amor por ela é infinito e eu sinto que ela tem por mim infinito também. O que para Sim. mim antes não era claro. E aí Uhum. talvez eu vou usar um pouquinho do que a Rê falou no início, né? Quando a gente não tem esse desenvolvimento emocional, a gente começa a achar que a pessoa não ama a gente, ou que tal pessoa rejeita a gente. Só que a gente não se põe no papel dos outros, né? Não entende aquilo que É a só o outra nosso pessoa umbigo. passou. É Exato. uma imaturidade emocional também, né? É como se a gente emocionalmente ainda tivesse preso naquela criança ou naquele bebê que um dia a gente foi, que todo mundo tem que olhar pra gente, cuidar da gente, e a gente não olha pra ninguém, não É. reconhece a dor do outro, né? E tá tudo certo ter começado por mim. Eu acho Sim, que isso foi o mais importante para mim. Ao invés de eu ficar parada inerte, achando que minha mãe que tinha que me provar, me ensinar, que o que eu reclamava para mim internamente era isso. Mas minha mãe não me ensina, minha mãe não é o meu suporte, a minha mãe não me dá exemplo. Tudo bem ela não dar, tá tudo bem, pode sim, começar por mim, desde que eu sim, ocupe o meu papel de filha e não sim. Eu substitua o falo papel, não que inverte o papel, né? Sim, eu falo que a mudança deve ser feita naquele ou naquela que primeiro ganha consciência. Existe algo errado e que pode, sempre é possível mudar. É Mudar, esse ou essa que exato. tem que mudar, né? E você Sim, como mãe, como que você é hoje como mãe para os teus... É Daniel, seu filho? Não, é o irmão. Eduardo Eduardo, e a como que Iana. você é como mãe hoje para Eduardo e para Ariana? Hoje é a mesma mãe, mas eu vejo que são versões diferentes, porque eles têm uma diferença de 11 anos de idade, né? Uau. Então eu vejo Maiana que ela
ela viveu emoções muito parecidas com as minhas, porque eu não era transformada, não tinha passado pelo processo e não tinha consciência. E eu estava produzindo nela as mesmas Projetando, né? coisas que Sim. eu sentia. E, inclusive, ela também já passou pelo treinamento, né? Uhum. Foi antes dela fazer um Já é Lotus já. intercâmbio, já. E foi maravilhoso. O Dudu, ele é uma sementinha Lotus. O Dudu é Pegou a versão melhorada da mãe. e ele foi produzido depois do treinamento Ah, foi também. depois, não Foi sabia. na quinta Lotus que ele Não, foi logo na quinta? foi, Jesus, que lindo, graças a foi. Deus. Então Ou ele seja, hoje já ele está com 3, 8 sete, anos. ele tá 7 com para 8. sete para oito, isso. Que E lindo. ele já veio com todo esse cenário em casa, de todo mundo consciente já. Então a gente já treina ele, o próprio desenvolvimento emocional, dele falar das Sim. emoções dele, que tá tudo bem, ele ficar triste, tudo bem, ele ficar com raiva. Tá tudo E a bem. gente não tem, né, essa consciência quando a gente não Não. passa É pelo lançamento. Isso processo. que a gente está falando aqui agora, galera, é lançamento para a humanidade. Ninguém nunca falou disso. Nenhuma geração anterior à nossa falou sobre isso. E Sim, você, sim. Soraya, se você puder deixar uma última mensagem para as mamães e filhas que aqui estão, o que que você diria para essas mães que estão te assistindo agora? Eu falaria assim, diante de qualquer situação, o que vale a pena é a gente estar sempre olhando para dentro da gente e se perguntando até que ponto eu posso chegar com meus filhos, até que ponto eu posso chegar com minha família. Porque hoje eu reconheço que é muito difícil um lar dar certo sem a presença de uma mãe. O que eu Impossível. reconheço é assim, eu sei que a minha família deixou, a família que eu construí, deixou de existir no momento em que eu caí. A família que da onde eu venho, deixou de existir para mim, assim, desestruturou quando minha mãe se foi e partiu. E até o último momento ela segurou todas as dores. Então não vale a pena, não vale a pena a gente trocar a nossa coluna pela coluna de ninguém, buscar o sustento em ninguém. A gente é capaz. Uma mãe segura 10 filhos, mas um filho não segura uma mãe. Não. Eu quero desejar um feliz dia, um Das bom domingo mamães. de Páscoa, um feliz dia das Isso. mamães para todas. Quem tem suas mamães, valorizem elas. Hoje eu não tenho a minha, mas eu tenho ela guardada e me abençoando da onde ela está. Que lindo. É isso. Amém. Obrigado. E antes da Cintia falar, daqui a pouco eu vou dar um Eu quero presente também, muito especial para as mamães que aqui estão, que ficaram até agora. Pode falar. e eu quero deixar aqui registrado o meu amor pelos meus filhos, eterno, Ah, incondicional, por vocês, tudo, todo te o amor amo. desse mundo. Eu te amo, Amém. filha. E te amo também, Também te Daniel. amo. Te amo. Linda. Agora você, dona Cíntia, fale para essas Bom, mães que estão te ouvindo eu, agora. eu acho que o treinamento Lotus é um divisor de águas, ele pode ser na vida de qualquer um. Mas além do treinamento, a constância de continuar se autodesenvolvendo. Eterno. Às vezes eu vi alguns comentários de uma mãe falando, ai, mas meu filho não vai entender, meu filho. Começa por ela o processo. Alguém tem que começar. Não é pensar assim, ah, eu vou levar fulano, ciclano. Não. Primeiro a consciência tem que estar na Você pessoa. que está ouvindo agora.
Exato. Igual você falou, uma pessoa mudando, que foi eu no início, vai mudando a energia, vai mudando o ciclo, vai trazendo consciência para aquele ambiente, né? E vai produzindo a mudança de um conjunto. Então, o que eu falaria? Que se eu pudesse, para o mundo inteiro, para todos os seres humanos, de alguma forma indicar, fornecer esse desenvolvimento, eu faria. Então, eu digo para todos que estão aqui presentes, façam, experimentem, criarem amor de uma forma imaginável. Sim. Estou muito feliz, Rô, gratidão, muito obrigada pela Amém, Gabriel. transformação que você produziu na minha vida, na vida da minha família, na vida. Você sabe que por trás disso tem várias histórias, né? Cada pedacinho. E nada disso seria possível sem você cumprir o seu propósito, sem você buscar é, estudar, se desenvolver, o quanto você é focado, dedicado, o quanto você coloca em ação e prática. Nada disso seria possível. E hoje eu olho para minha família, eu consigo ver como se fosse um divisor, um muro, sabe? Dali para trás era uma história e daqui para frente é uma geração que está plantando outra história. Os frutos que vai colher são as gerações para frente, Sim. mas precisou de alguém aqui para fazer essa mudança. E esse alguém é graças a você. Então, muito obrigada, viu? Amém. Gratidão. Te amo Amém. de coração. A gente Te ama amo, muito meu você amigo. aqui. Amém. Obrigado. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo sentimento, obrigado por vocês se permitirem ser mães, filhas, mulheres, seres humanos diferentes, exemplos para a humanidade. Saiba que a humanidade está precisando muito de mulheres do feminino atuando, trazendo amor para a humanidade. Obrigado por vocês trazerem esse amor para a humanidade. Contem comigo sempre, viu? Sempre. Sempre. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Gratidão por Um tudo, beijo. exatamente tudo. Amém. Espero vocês Oh, no Lotus. Espero vocês no Lotus no dia 25, 26, 27 de abril. Vai ser o meu aniversário. Aliás, meu aniversário é dia 19 de abril, mas vou comemorar dia 27, no domingo do Lotus lá. Espero vocês lá para comemorarem comigo, tá? Tá E bom, eu Rodrigo. vou despedir de vocês aqui e vou dar o presente para as mães que aqui estão com a gente. tá Tá bom? bom, Deus te Rô. abençoe. Fica Beijo. com Fiquem com Deus, Deus. querido. Amém. Um Deus. beijo no coração de vocês. Tchau. Outro. E um beijo, sim, beijo, Soraya. E agora, como eu prometido, para as mães que estão aqui, para as filhas que estão aqui, para os filhos que querem dar para suas mães, eu vou dar um presente muito especial. O número 6, eu sou numerólogo também, e o número 6 representa amor. E não tem nada mais representativo do amor do que as mães. Então, para as primeiras 6 pessoas, mamães ou filhas, filhos que querem dar para suas mães de presente, de preferência, para irem no Lotus, eu vou dar um presente de R$ 1.000, onde esses primeiros 6 vão ter um desconto de R$ 1.000 no Lotus, para você levar sua mãe, ou para você que é mãe, ir lá ver o Lotus no dia 25, 26, 27 de abril, uma sexta-noite, sábado e domingo, e lá você poder viver, transformar aquilo que só você como mãe ou só sua mãe como ser humano vai poder viver. Então, estou convidando todos vocês, os primeiros 6, deu 6, aí infelizmente não vai ser, pode fazer, mas claro, com o valor normal do Lotus. Então, peguem aí, entrem no meu direct agora, escreva live das mamães, e eu vou saber que você assistiu essa live, e os primeiros 6 a minha equipe vai te chamar, e você vai receber R$ 1.000 de presente do Dia das Mães, receba esse meu presente, e que aconteça com você, com a tua mãe, com a tua família, o que aconteceu na vida da Cíntia, da Soraya, da Renata, da família delas, e que você seja uma mãe, uma mulher, um ser humano incrível. Contem comigo. Espero, quem está aqui que é Lotus, espero vocês lá no dia 25 também, na sexta, para abrirmos aquele campo lindo de amor no salão, e depois no domingo
pro Domingo Lotus e pro meu aniversário do meu amigo John, da Glau, da nossa equipe, e nós vamos comemorar juntos lá. Então, eu espero cada um de vocês. Obrigado quem ficou até agora. Chamem lá as 6 primeiras pessoas. Vai ficar gravado por 24 horas, se eu não me engano, minha equipe vai deixar gravado a live. Então, quem não assistiu inteira, vai lá, volta, assiste inteira. Foi lindo, foi maravilhoso. Gratidão a cada um de vocês. Uma noite maravilhosa. Feliz Páscoa com a tua família. Feliz passagem, porque a Páscoa representa isso. Obrigado, sim. E um Dia das Mães, ainda vou voltar para falar, mas um Dia das Mães com muito amor na tua casa, na tua vida. Beijo, Soraya, beijo, Cíntia, beijo, Rê. Obrigado pela presença de todos, viu? Fiquem com Deus. Beijo.